pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar com a nossa aula número 2, dando continuidade ao estudo das pilhas. Bom, na aula passada eu disse a vocês que é possível calcular de uma pilha quanto ela gera de energia, qual é a chamada tensão da pilha, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente determina esse cálculo. Bom, lembra-se que nós tínhamos lá naquele exemplo uma pilha de zinco e de cobre. Então eu preciso saber, entre esse zinco e esse cobre, o que aconteceu? Ocorreu uma transferência de energia. E essa energia eu preciso quantificar. Então foi feito um estudo usando um padrão e comparando os metais zinco, cobre, alumínio, manganês, magnésio, enfim, ouro, prata, comparando ao padrão a capacidade desses elementos em relação ao padrão maior ou menor, para fazer o processo de oxidação e redução. Normalmente nos exercícios aparece para a gente usar de valor o potencial de redução desses metais. Bom, primeiro explicar para vocês o que significa isso. O que significa para vocês a palavra potencial? Quando eu falo assim, por exemplo, aquele indivíduo ali tem um elevado potencial artístico. O que você entende? Ele tem habilidade para as artes, desenho, escultura, pintura. Então, o potencial é a capacidade dele. O que deve ser medida do potencial de redução? É a capacidade que o elemento tem de fazer redução. E o que seria potencial de oxidação? Capacidade dele fazer oxidação. Então, tem elementos que têm uma capacidade maior de fazer oxidação do que outros. Por exemplo, entre o zinco e o cobre daquela pilha, é o zinco que sofreu oxidação, não foi? Então o potencial dele de sofrer oxidação é maior. Não que o cobre não possa fazer. Se ele for montado uma outra pilha, onde ao invés de zinco eu colocasse a prata, por exemplo, o cobre faria a oxidação. Então os metais tanto podem sofrer oxidação quanto a redução, depende com quem eles são postos em contato. E aí, para a gente fazer o cálculo de cada pilha feita de dois metais variados, quanto cada pilha gera de energia, foi escolhido usar normalmente nos exercícios o dado potencial de redução. Então ele apresenta para você, olha, fizemos uma pilha com esses dois metais, cujos potenciais de redução são, por exemplo, o que eu vou colocar aqui na lousa para vocês. O que a gente vai fazer? Cálculo de DDP, que é a diferença de potencial, que eu posso também chamar de cálculo de FEM, força eletromotriz, ou tensão, ou seja, quantos volts essa pilha produz. Para isso, eu preciso ter o potencial de redução, que vocês não precisam decorar. Os exercícios apresentam esses valores. Como é que ele apresenta esse valor? Ele mostra assim para você, pilha de zinco e cobre. Aí ele mostra a possibilidade que os dois têm de sofrer redução. Nessas duas equações, ambos estão sofrendo redução. Você vai falar, mas professora, não é assim. Na pilha, um sofre redução, outro sofre oxidação. Sim, sabemos disso. Só que aqui ele está mostrando para você, os dois podem. Vejamos qual pode mais. Então ele fala assim, o zinco de 2 ele pode cair para 0. Da mesma maneira que o cobre de 2 também cai para 0. Ou seja, ambos podem sofrer redução. Mas qual entre os dois, quando postos em contatos, por exemplo, por um fiozinho, qual dos dois fará? Aí eu vou para a parte de matemática. Bom, é dado para o zinco potencial de redução menos 0,76, sinal negativo, vejam isso, a unidade medida é volt. Por sinal, essa unidade medida volts é em homenagem ao Alessandro Volta, lá da pilha da RAM, que eu falei para você. A palavra voltagem vem lá em homenagem ao estudo dele. Assim como existe um processo químico de revestimento de superfície, de tratamento de superfície, que chama galvanoplastia, que é um processo onde você protege um metal menos nobre, tipo peça fosfatizada, peça niquelada, que ganham banhos de outros metais. Quem estudou esse processo foi o Galvani, chama galvanoplastia por ele, e a unidade de medida de tensão volts em homenagem ao Alessandro Volta, tá? Então, voltando aqui agora na tensão, o zinco, o potencial que ele tem de fazer redução é de menos 0,76. Agora, o cobre é 0,34 positivo. Aí eu pergunto para vocês, qual dos dois números é maior? Aí você vai falar para mim, bom, 0,34 positivo é maior que menos 0,76. Então, se eu montar uma pilha de zinco e de cobre, quem fará a redução? Aquele que pode mais. Ou seja, entre esses dois, é maior a capacidade do cobre a fazer redução.
Consequentemente, o zinco vai fazer o quê? A oxidação. Aí o exercício apresenta, ó, são dados os potenciais de redução de ambos os metais. Calcule a DDP, calcule a força eletromotriz ou calcule a tensão. Aí nós vamos para o cálculo, ó. Delta E, esse E é de energia D, capacidade D, esse E zero, de potencial D, tá? Então, para a gente fazer essa variação, para a gente descobrir quanto que essa pilha vai gerar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos olhar entre os dois valores matemáticos numéricos, nós vamos fazer o maior sempre, em qualquer exercício, o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Então, entre esses dois, 0,34 menos 0,76. Delta E dessa pilha, tensão, diferença de potencial, quantos volts ela produz? 1,1 volt. Para que serve isso? Dá para eu montar essa pilha e colocar uma lâmpada que precisa de 2 volts? Não, não vai rodar. Posso montar essa pilha e colocar uma lampadinha que vai até meio volt? Não. Se eu colocar meio volt, a lampadinha vai estourar. Se eu colocar 2 volts, no máximo ela vai ficar com uma leve luminosidade. Então, ao calcular a DDP, eu consigo dimensionar um circuito. Entendem o que eu falo? Ao mesmo tempo, quando eu tenho essas informações dos valores, eu consigo responder quem é catodo, quem é anodo, quem que é polo positivo, quem que é negativo, quem sofreu oxidação, quem sofreu redução, quem sofreu desgaste, quem sofreu depósito. Porque quando eu vejo aqui, ó, que o potencial do cobre de redução é maior, ele é o catodo, ele é o positivo. A plaquinha dele vai engordar. Se o outro não sofre redução, sofre oxidação. Se ele sofre oxidação, ele é anodo, ele é polo negativo, a placa dele vai se desgastando. Entendeu? Então, os dois valores substituem a equação geral, o desenho, as semi-equações. Muitos exercícios, por exemplo, no Enem, partem desses valores. Ao invés de fazer um desenho, são dados os potenciais de redução. Verifique quem sofreu desgaste, quem sofreu depósito, enfim, ele vai pedir que você, ao observar os valores, que sempre mostram se um sofre redução, o outro vai sofrer oxidação, você consegue dimensionar todas as perguntas que ele pede, tá? E aí, gente, eu vou mandar para vocês uma lista de exercícios, que será a nossa aplicação, sobre pilhas. Eu vou começar aqui resolvendo um exercício da lista para vocês, que é o primeiro exercício, que ele vem mostrando, porque assim, os exercícios podem mostrar a equação geral e fazer perguntas, as semi-equações anódica e catódica, os potenciais de redução, e podem também iniciar o exercício mostrando um desenho, que é esse daqui, por exemplo. É um desenho até mais simples, menos cheio de detalhes do que aquele que eu fiz na aula anterior, né? Está exatamente assim representado na lista de vocês, o primeiro exercício. 2 semicélulas, cada uma delas tem placas A e B, que não interessa aqui pra gente que metal é, qualquer metal. O que nos interessa saber? Ó, que na solução A, que está mergulhada a placa A, eu tenho um A mais 2, ou seja, um metal que doa 2 elétrons, tipo zinco ou cobre. Na outra semicélula, do lado direito, onde está mergulhada a placa B, eu tenho um outro cátion, um outro metal B, que doa quantos elétrons? Doa 3. Então esse daqui poderia ser o alumínio, por exemplo, e esse daqui ser o zinco, sei lá. Não são mais metais que doam 2 elétrons, tipo o exemplo da anterior, que tanto o cobre quanto o zinco, ambos doavam 2 elétrons. Aqui não, aqui são 2 placas de metais diferentes, um deles tem capacidade de doar 2, então no líquido tem ele doando 2 elétrons e no outro líquido tem o B doando 3 elétrons. E aí o que vai nos ajudar para resolver tudo? O que está mostrando aqui pra gente no condutor. Eu coloquei aqui um zigue-zague aqui, ó, no lugar de desenhar a lâmpada, esse zigue-zague significa presença de um consumidor, uma resistência, um filamento, tá? Esse fio é que vai nos ajudar. É nele que está, nesse condutor que está toda a informação. Era uma vez uma pilha feita de quais placas? A placa A e placa B. Quem começou a transferir elétrons para quem? O B. O B está transferindo elétrons para o A. Isso significa que o B tem maior capacidade de fazer essa transferência. É com ele que vai acontecer a oxidação.
é a placa B que vai se desgastar. É a placa B que é o anodo, que é o polo negativo. Então vamos descobrir tudo isso, tá? Então vejam, ó, em cima desta informação do sentido da seta, que lembra que eu falei para vocês que a corrente de elétrons, ela caminha do polo negativo para o polo positivo, do anodo ou ânodo para o catodo. Lembra que eu falei que cátodo cata elétrons? Quem está catando elétrons? A placa A, tá? Bom, sabendo disso, eu sei que se aqui a transferência está se dando do negativo para o positivo, nós temos aqui a placa que sofre oxidação e aqui nós temos o lado da pilha onde acontece a redução. Então está respondido um monte de coisas só de olhar o desenho. Vamos ver o que ele está pedindo, ó. Ele pede justamente essas coisinhas que eu estou montando para vocês aqui, ó. Quem sofreu oxidação? Vamos chamar assim, placa A, placa B, tá? Então, ó, quem sofreu oxidação? A. Quem sofreu, quem sofreu oxidação é B, o lado aqui do anodo onde está ocorrendo a transferência. Quem sofreu redução? A. Quem é o catodo? A. Quem é o anodo? B. Aí ele quer que você mostre as duas semi-equações. O que aconteceu com cada um deles, tá? Vamos fazer aqui, ó, primeiro o que aconteceu com A. O A é aquela placa que vai ganhar elétrons do B, não vai? Pelo fio vem uma corrente de elétrons, essa corrente de elétrons vai invadir a placa A vai ficar cheia de elétrons, os elétrons começam a cair aqui, não começam a cair? Começam a cair onde? Na solução onde o A estava doando 2 elétrons. Como esses elétrons começam a cair aqui, esse A mais 2 ganha 2 elétrons e vira a plaquinha. Aí a plaquinha A vai ficar cheinha de um pouquinho mais de metal A. Então essa é uma equação. A outra eu tenho que mostrar o seguinte, esse B mais 3 vai continuar grudadinho lá com o parzinho dele. Quem vai receber a ponte salina vai transferir material para cá, não é? Quem vai doar elétrons para o elemento da ponte salina vai ser o B. Então eu falo o seguinte, era uma vez o B, que ele estava lá sólidozinho, bonitinho, brilhoso, ele era NOx 0. Aí de repente ele vai virar B quanto, hein? Ah, tá escrito aqui para mim, ó, que esse B é o B doador de 3. Então ele vai doar 3 elétrons para o elemento que chegou lá, ó. Eu não sei quem é, mas eu tenho que explicar que aconteceu isso. Esta é a semi-reação catódica, essa é a semi-reação anódica. Vejam que agora eu tenho valências, tenho valores de NOx diferentes, então eu tenho que obedecer isso, ó. Olhei lá em cima, o A na solução, no líquido, era doador de 2. Ganha elétrons do B, cada A pega 2 e vira plaquinha, vira pedacinhos. A placa B, por sua vez, era zerinho, conforme ela se desgasta, cada B doa 3. Então o B vira 3, porque doa 3, então tem que obedecer esses valores diferentes, tá? Aí ele pede no item F que eu faça a representação da equação geral. Eu vou apagar aqui, depois vocês têm lá as perguntinhas, porque senão não tem espaço aqui na minha lousa, tá? Então eu vou falar o seguinte, ó. Era uma vez, eu vou apagar tudo, gente, porque senão eu não vou conseguir mesmo espaço. Então eu tenho que mostrar o seguinte, ó. Era uma vez A mais 2 e B 0. Então eu mostro como é que no começo cada lado da pilha sofreu diferença, ó. Nesse lado é o A que vai recebendo o material, mas no começo ele estava lá agarradinho com alguém. Do outro lado, a placa B estava sólida, normal. Com o passar do funcionamento da pilha, o A vira 0 e o B vira mais 3. Agora, aqui nesse exercício tem uma coisinha que a gente vai precisar saber. Você lembra que a gente fazia balanceamento de equação? Né? Quando a gente precisava ter massa dos reagentes igual a massa dos produtos. Aqui, aparentemente, eu tenho um íon A, um íon B, um B e outro B, né? Só que você está vendo que lá em cima as valências estão diferentes? Um está doando 2, o outro está doando 3. Cada B ficava doando 3. Aí, outro A pegava aquele outro que sobrava, ou seja, teve que acontecer aqui uma divisão de recolhimento de elétrons. Então eu vou ter que mostrar isso na forma de balanceamento da equação. Eu tenho que balancear também as valências.
Então, como é que eu vou fazer? Aqui eu tenho o número 2, lá eu tenho o número 3, não é? Eu vou cruzar esses números para que o número de cargas positivas de um lado fique igual ao número de cargas positivas do outro. Então, aquele 3 que está do lado de lá, eu coloco aqui ó, na forma de coeficiente. E o 2 que está aqui vai servir de coeficiente do B. Com isso, agora eu aumentei a quantidade de matéria, não só de elétrons. Então, eu vou ter que aumentar também, ó. Quantos A's eu agora tenho? 3. Então, 3 aqui, ó. Quantos B's aqui? 2 de coeficiente. Então, esta é a equação geral. As 100 equações eu não preciso balancear, porque está acontecendo de cada lado. Eu só mostro que transferência que está se dando. Agora, na equação geral, eu preciso colocar o número de valências também balanceado, senão não fica representado o que realmente aconteceu. Então, eu faço a leitura assim, ó. 3 íons de mol A mais 2, mais 2 mols de B, mais 3 íons A0, mais 2B, mais 3. Então, se eu deixar sem balanceamento de valências, a equação geral não está representada corretamente, tá? Aí, ainda tem mais uns itens aí que eu apaguei, vou ver se eu consigo achar aqui. Ele fala o seguinte, ó, conforme essa pilha funciona, quem aumenta? O A mais 2 ou o B mais 3? O que vai acontecer? Vai aumentar esse daqui, ó. Por quê, ó? Lembra que essa daqui, ó, que é a que sofre, que é o anodo não vai sofrer desgaste. Se ele vai sofrer desgaste, o material dele aqui, ó, vai começar a cair na solução na forma de mais B3. Então, o B3, conforme a pilha funciona, vou colocar aqui embaixo, ó, o B mais 3 vai sofrer aumento, tá? Então, essa placa ela vai diminuindo e essa diminuição se dá esses átomos B vão se transformando em íons B mais 3, ou seja, doadores de elétrons. E ele pergunta também qual placa sofre corrosão? A placa corrosão, a placa que sofre corrosão é a mesma placa B. Ela vai sofrer desgaste. Sofrendo desgaste, o que era B sólido, partícula, pedaço, vira B mais 3. O B mais 3 significa me juntei a alguém. Estou ligado ao material que desceu da ponte Sabina. Então, aquele que sofre desgaste é aquele que vai gerar mais cátions B mais 3. Entendem? Tá? Então, esse é um exemplo de exercício. E tem mais um exercício que eu selecionei da lista para vocês, que é o exercício número 6 da lista, que eu vou apagar aqui para mostrar para vocês como é que ele foi representado. Tá? É um exercício que parte do potencial de redução. Como eu disse para vocês, o exercício pode partir da elaboração de um desenho, da equação geral e pode mostrar também os valores de potencial. Então ele fala assim, ó, fizemos uma pilha, então esse é o exercício número 6 e aquele era o exercício número 1. Fizemos uma pilha com 2 metais, prata, então mostra o processo de prata sofrendo redução e a pilha também era constituída de magnésio, que também pode sofrer redução. Aí foram dados os potenciais E0, que são os potenciais de redução de cada um desses elementos. Diz ele que acho que é melhor colocar o E0 aqui embaixo, que o potencial de redução da prata é mais 0,80 volts e o potencial de redução do magnésio é menos 2,37 volts, tá? Então ele mostra, ele não faz desenho, ele não faz representação, ele simplesmente mostra assim pra gente, ó. Tendo essa informação, me diga como é que essa pilha funciona, tá? Me diga o que eu consigo descobrir a respeito desta pilha só com esses 2 valores. Bom, antes de observar qualquer pergunta, vamos analisar o seguinte. Esses 2 são os potenciais de redução. Qual dos 2 é o maior? 0,80 ou menos 2,37? 0,80. Isso significa o seguinte, que nesta pilha, quando ela é produzida, se eu fizer uma pilha com uma placa de prata, uma placa de magnésio,
é a prata que vai sofrer redução. O magnésio vai sofrer oxidação. Porque o potencial dele de fazer redução não é grande. Se ele tem potencial de redução baixo, quer dizer que ele tem capacidade de transferir elétrons, de fazer oxidação. Tá? Então, quando eu olho os números, eu já tenho que pensar nisso. Ó. É a placa de prata que vai fazer redução. Esta daqui de baixo fará a oxidação. Sabendo disso, o que ele pergunta? Ele pede para você, primeiro aqui ó, no item A, representar as semi-equações de redução e de oxidação. O que eu vou fazer? Acabei de ver aqui, coloquei em azul, que um dos elementos vai fazer redução, não é? Então eu vou repetir, vejam que quando ele apresenta para a gente os potenciais de redução, ele mostra a possibilidade que os dois têm de reduzir. Logicamente nós descobrimos que entre esses dois, um só vai fazer redução. Então eu vou mostrar aqui nas semi-equações, um fazendo redução e o outro fazendo oxidação. Então eu vou repetir o que ele mostra para mim na prata. Ó. Era uma vez a prata mais 1, quando ela faz redução ela ganha elétrons e ela vira prata 0. Este é a semi-reação de redução, que é aquela que acontece no cátodo, que é o polo positivo da pilha. E a outra eu vou fazer, agora eu não posso manter, você concorda com esse sentido? Eu não posso falar que o magnésio de 2 vai cair para 0, porque nós percebemos que entre os dois, quem fará a redução será a prata e não o magnésio. Então eu mostro agora o seguinte, e com o magnésio o que acontece? Com o magnésio acontece o processo inverso, é uma plaquinha de magnésio 0 que com o passar do tempo vai se desgastando porque vai virar magnésio mais 2, porque doa elétrons. Então o que eu fiz? Eu peguei essa equação e inverti. Quem era produto virou reagente. Aqui eu tenho o processo que acontece de oxidação. Eu tenho então aqui o anodo, ou ânodo, que é o polo negativo da pilha. Tá? Então, primeira perguntinha, represente as semi-equações. Mantive o que o exercício apresentou para a prata, porque ela sofre redução, e invertiu o que a equação mostra no enunciado para o magnésio, mostrando o magnésio de 0 subindo para 2. Entendem? Tá? Aí ele pergunta nesse exercício, quem é cátodo, quem é anodo, quem é o polo positivo, quem é o polo negativo? Já respondi. E pede para você calcular o ΔE, a diferença de potencial. Ou seja, ele quer que você calcule quantos volts esta pilha gera, tá? Então vamos fazer isso. Minha louça está meio ruinzinha aqui para apagar, não estou num ponto muito bom, mas vamos lá. Ao cálculo do ΔE. Bom, como é que a gente faz esse cálculo da diferença de potencial? E maior menos E menor, sempre o maior menos o menor. Então, para calcular o ΔE desta pilha, 0,80 menos 2,37 volts. Vamos fazer a continha rapidinha aqui, 2,37 mais 0,80. Esta pilha gera, fazer mais bonitinho, né? Esse ΔE desta pilha gera 3,17 volts. Essa é a unidade medida que deve ser utilizada de maneira correta, tá? Então já é uma pilha mais potente do que a pilha aquela de cobre e zinco. As pilhas que nós temos no mercado, no supermercado, a pequena, média, grande, elas geram a mesma DDP, 1,5 volts, porque todas elas são feitas sempre com o mesmo material, zinco e manganês. A diferença está na frequência. A grande libera mais 1,5, mais 1,5, mais 1,5, como se fosse assim, 1,5, 1,5, 1,5, a grande. A média, 1,5, 1,5, demora mais. E a pequena, 1,5. Aí depois joga 1,5. Frequência menor, mas todas liberam a mesma tensão, 1,5 volts. Diferente das baterias. Baterias tem aquela retangular assim achatadinha que libera 9 volts. Aí é outro esquema, tá bom? Mas essa comumzinha é 1,5. A nossa aqui, ó, 3,17. Aí, por exemplo, se eu tivesse uma lampadinha que precisasse de 2 volts, eu poderia usar essa pilha? Posso. Qual que é a desvantagem dessa pilha? É meio carinho comprar prata.
né? Mas eu consigo mais energia. E a última questãozinha desse exercício pergunta o seguinte: entre os dois, prata e magnésio, quem é o agente oxidante? Bom, o agente oxidante é aquele que sofreu o quê? A redução. Então, o agente oxidante aqui é a prata. Fez o magnésio sofrer desgaste. Entendeu? Então, a plaquinha de magnésio vai se desgastando porque ela vai transferindo elétrons para a prata. Então, a prata forçou isso. Então, a prata forçou a oxidação. A prata é agente oxidante. Entenderam? Então, gente, vocês têm uma lista de exercícios agora para vocês finalizarem. Depois nós vamos tirando as dúvidas, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.